Olá pessoal, é Dilson Machado. Todos nós sabemos que a Igreja Católica sofreu um grande cisma em 1054, quando foi dividida em Igreja Católica Romana Ocidental e a Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Esse cisma já havia sido anunciado bem antes. Sabemos também que hoje há, por exemplo, a renovação carismática dentro da Igreja Católica que tem elementos neopentecostais. E que em 1517 houve uma grande reforma protestante e hoje a igreja protestante está altamente dividida. Há quakers, presbiterianos, anabatistas, batistas, adventistas, pontinhos, parece que são milhares aqui dentro do Brasil. E de acordo com o título do meu vídeo, vocês podem estar perguntando, tudo bem, Adilson Machado, e o Espiritismo, há divisão dentro dele? E segundo alguns estudiosos, a tendência é crescer mais ainda essas divisões. Já em 1860, já havia uma divergência de pensamento entre católicos, entre espiritismo kardecista e espíritas lá de Bordeaux e de Lyon. Hoje tem três grandes blocos que são divididos. Primeiro, o bloco kardecista, o bloco do espiritismo racionalista científico e, finalmente, o umbandista. São as três grandes divisões. Dentro do kardecismo, a divisão? Sim. Posso enaltecer algumas, falar de algumas. Por exemplo, o kardecismo ortodoxo. O próprio Kardec já falava de um espiritismo invariável, que ultrapassaria fronteiras, que não sofreria variações nenhuma. Esse é o espiritismo ortodoxo. Mas também surgiu, lá em Bordeaux, um espiritismo que é bastante difundido aqui no Brasil, chamado rustenista, em homenagem a João Batista Rustenck. João Batista Rustenck era um advogado de Bordeaux, presidente da Ordem dos Advogados de lá. E ele era um estudioso profundo do Antigo e do Novo Testamento e chegou à conclusão que faltou algo mais em termos de revelação. Aconteceu algo num dos centros espíritas de Bordeaux que foi com uma mão na luva, porque, segundo um médium, teria tido contato com os quatro grandes evangelistas, com o pensamento deles, Marcos, Mateus, Lucas e João, e esses ditaram-lhe outras revelações. Foi o bastante para o João Batista Rustenck escrever um livro chamado Espiritismo Cristão, a Revelação das Revelações. Por que Kardec criticou bastante o espiritismo cristão e rustenista? Eu vou ter que voltar lá para o século I do cristianismo, quando houve uma heresia chamada docetismo, que foi muito combatida durante pela Igreja Católica e venceu, inclusive. O que dizia essa heresia? Que Jesus Cristo era apenas espírito. O espiritismo rustenista nada mais é nada menos do que a versão docetista do espiritismo. Kardec criticou bastante, usou alguns termos até bem cáusticos. Inclusive parece escrever um livro chamado A Gênese. O interessante é que com toda a crítica de Kardec, há no mundo espírita espíritas bem famosos que são rustenistas. Eu vou citar apenas um, o médico Bezerra de Menezes. Outra tendência que surgiu aqui no Brasil foi tendência ubaldista, do senhor Pietro Ubaldi, dentro do kardecismo. Pietro Ubaldi era um italiano radicado aqui no Brasil, e segundo ele pensava, entrava em conluio no seu íntimo da sua consciência, e lá ele tinha pensamentos de espírito, ele adquiria pensamentos de espíritos superiores, inclusive de Jesus Cristo. Aí o julgamento é com vocês. Fez várias obras, duas de suas obras foram proibidas pela Igreja Católica. Na realidade, o espiritismo baldista ele é panteísta, porque fala de uma inteligência universal. Ele dizia que havia duas consciências, a consciência individual e a consciência coletiva, universal, que seria intimamente ligada aos pensamentos ou a Deus. O interessante é que na década de 50, Pietro Ubaldi foi homenageado no Legislativo lá de São Paulo por alguns deputados espíritas. Durante discursos acalorados, um dos deputados disse que o recinto era muito pequeno para receber tão grande pensador.
Depois disso, alguns espíritas tiveram cuidado de obter informações junto ao reitor da Universidade de Milão sobre quem era o Sr. Pietro Baldi. A resposta foi surpreendente. Lá ninguém conhecia o Sr. Pietro Baldi. Somente aqui no Brasil. Há uma tendência aqui, outra tendência dentro do kardecismo, chamada tendência pagã, do Sr. Antônio Carlos Embaçaí. Essa tendência ela agrada bastante protestantes e católicos, porque não considera o espiritismo cristão. A outra tendência menor também é a tendência... outra divisão é a tendência emanuelista, em homenagem ao espírito Emanuel, o espírito guia lá do Chico Xavier. Parece que o centro é lá em Curitiba, Paraná. E outras tendências menores ligadas à igreja evangélica. Essas são algumas tendências dentro do kardecismo. Agora vamos às duas grandes tendências que são antikardecistas. A principal delas é essa daí. A espiritismo racionalista, científico ou redentorista. Chamo redentorista porque tem algo a ver com a sede deles lá no Rio de Janeiro. Parece que o nome dele era Luiz de Matos. Ele era um português radicado aqui no Brasil. Tá? E aí, segundo ele, ele teve essas ideias a partir de um contato que ele teve com o corpo astral do grande jesuíta Padre Antônio Vieira. A realidade, o nome está dizendo, espiritismo racional científico. As duras críticas que esse espiritismo, essa modalidade de espiritismo, essa divisão, tecia aos kardecistas, usavam termos, por exemplo, com indolentes metais, como fábrica de magia negra, e acusavam a Federação Espírita de ser um saco de loucos. A Federação Espírita do Brasil, ela, de qualquer maneira, ela aceita o espiritismo racionalista cristão. Mas o espiritismo racionalista cristão nada é mais, nada menos do que, vamos dizer assim, panteísta. Porque eles retiram Deus do seu dicionário e utilizam termos assim como grande foco ou inteligência universal. Outra tendência grande também de divisão no espiritismo é o espiritismo umbandista, mas os kardecistas não consideram eles umbandistas como espíritas. Tá? No entanto, a Federação de Espiritismo do Brasil dão esse direito a eles. No umbandismo também há algumas tendências, porque há uma diferença na Umbanda entre as regiões e os estados do Brasil. Tendência africanista, por exemplo, uma tendência que de qualquer maneira, ela quer recuperar o panteísmo africano. Tá? Um dos dirigentes dessa tendência diz que o cristianismo e umbandistas são diferentes. Na realidade, o umbandismo ele é uma religião anterior ao cristianismo e que Jesus Cristo nada mais era do que era umbandista. Muitos desses milagres ele fazia, segundo eles, através da Umbanda. Há uma tendência também dentro da Umbanda chamada cabocla ou ameríndia. Essa tendência é aquela tendência de alguns centros espíritas de baixarem os caboclos ou então os índios, mas rejeita, por exemplo, a figura do preto velho. Tá? Há também uma tendência de juntar com a teosofia e com o budismo. É uma tendência esotérica. Há também outra tendência também, que é a tendência a kardecista, rejeitada, refutada pelos kardecistas, mas alguns umbandistas querem se aliar ao kardecismo. E por fim também há uma tendência chamada São Ciprianista. O livro de São Cipriano aqueles umbandistas que fazem aquelas bandingas para prejudicar outra pessoa, são chamados a quimbanda. Né? Existem também outras tendências menores. O círculo de pensamento esotérico, a Rosa Cruz, esses já são outras tendências antikardecistas, embora menores. Rosa Cruz parece que já há dissidências dentro dela. A teosofia, há duas tendências dentro da teosofia no Brasil, e a Legião da Boa Vontade do seu Alziro Zarru. Tá? E também outras tendências bem menores, parece que 5 ou 6, mas eu vou enaltecer apenas uma, o neopitagorismo. Por que eu estou falando dessa daí? Vocês se lembram do meu último vídeo? Quando eu falei das sociedades secretas lá da Revolução Francesa, e eu falei de Pitágoras,
porque Pitágoras foi o primeiro filósofo a admitir a questão da reencarnação, e isso agradava muito a quem na Revolução Francesa? As ciências ocultas, os ocultistas, que foram uma das sociedades secretas lá da Revolução Francesa. Por fim, para terminar, segundo estudiosos, como eu disse no começo, há uma tendência muito grande ao espiritismo se tornar bem dividido, como hoje é o protestantismo. A Federação Brasileira de Espiritismo luta bravamente contra isso. Eu não sou espírita, mas eu torço para que ela obtenha sucesso. Obrigado.